Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, né? Boa tarde. Eu vou me apresentar de novo, porque hoje nossa turma está maior, se Deus quiser vai crescer ainda mais na comissão. Eu sou Luana Riquelme, para mim é uma honra e uma grande responsabilidade presidir essa comissão de Direito de Energia. Eu sou advogada, sou especialista em Direito de Empresa, uma estudiosa e também admiradora profunda da área de energia, né? É um campo vasto, né, a se conhecer, e acredito que cada vez mais no nosso país nós vamos ter essa oportunidade, né, essa evolução vai acontecer de forma muito natural e muito ampla nos próximos anos. Antes de abrir efetivamente o painel e apresentar os nossos convidados de hoje, eu gostaria de fazer algumas considerações e deixar algumas mensagens aqui para vocês. Né? Em primeiro lugar, eu queria, né, deixar registrado que esse nosso encontro ele está sendo gravado e ele vai ficar disponível no YouTube, no canal da OAB Contagem. Quem quiser rever ou mesmo indicar o link para alguém conhecido, né, é só acessar e enviar. Também eu gostaria de pedir, eu vi alguns computadores que não estão aí no Mute, né, que para evitar ruídos e as interferências aí sonoras, que todos os microfones fiquem no mudo, né, ao final das apresentações. Nós vamos ter um tempo de interação, né, e todas as perguntas vão poder ser feitas diretamente aos palestrantes. Em torno de 15 minutos, ali ao final da última apresentação. Quem preferir também pode deixar a dúvida no chat e ao final também eu vou redirecionar, né? Eu gostaria só de mencionar que os palestrantes, pelo tempo curto e por serem 3, né, eles já vão direto ao ponto, né, já vão tratar as questões de modo mais objetivo. Então, qualquer dúvida que fique ou qualquer esclarecimento que precise ser feito, não se acanhe, deixei meu contato, né, no chat, também vou deixar lá o meu e-mail, e vocês podem me encaminhar as dúvidas e eu repassarei, né, e as respostas serão dadas. Um outro recado, para obter o certificado de participação nessa reunião, é necessário que seja feito, né, o cadastramento pelo Simpla, e eu deixei também aí do lado no chat já o link para isso acontecer. Isso pode ser feito durante o evento, inclusive durante a reunião. Por fim, né, em termos aí de considerações iniciais, eu queria que todos, né, se sentissem convidados a participar, fazer parte da nossa Comissão de Direito de Energia, que é muito nova, né, nós estamos na 3ª reunião, e eu acredito que é um tema que somente tem a evoluir, como eu disse no início, né? E o nosso grupo de trabalho técnico conta com a participação de diversas pessoas e profissionais diferentes, desde empresários, engenheiros, né? Não só advogados, porque a questão afeta a todos, né? E os interesses, né? São vários, né? Viabilidade de projetos, modelos de negócio, análise regulatória, parte tributária, enfim, integradores. Então, o grupo é muito variado e eu espero que a gente cresça, né, de fato, e que as discussões evoluam. Bom, ultrapassadas essas considerações aí iniciais, a gente agora vai ao que tanto nos interessa, né, que é falar sobre as controvérsias de tributação, né, na energia elétrica em Minas Gerais, a parte de geração distribuída, liquidação aí de excedentes no âmbito da CCE, né, uma questão bem atual, mudanças que tivemos em 2019, além do novo cenário político, né, da reforma tributária e as operações, de fato, com a energia. Hoje, nós temos aí o prazer de receber Dr. Paulo Honório, doutora Tássia Nunes, doutor Henrique de Castro, né, Dr. Paulo é sócio e os demais são advogados da área tributária do escritório William Freire, né. Eu vou pedir até licença, eu gostaria de apresentá-los. O currículo é extenso de todos e eu faço questão de mencionar, né, o potencial todo intelectual, todas as competências aí reunidas que nós temos hoje para tratar desses assuntos. Dr. Paulo Honório é graduado em Direito e mestrando em Direito Tributário pela UFMG e mestrando também em Direito Financeiro pela USP, pós-graduado em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, presidente do Instituto Mineiro de Direito Tributário,
coordenador dos cursos de extensão e gestão tributária em energia elétrica, direito tributário aplicado à mineração e a pós-graduação em direito da mineração pela Faculdade CEDIM, professor da pós-graduação em Direito Tributário e Aduaneiro da PUC Minas, além de advogado, consultivo contencioso, Dr. Paulo também é palestrante, autor de dezenas de artigos jurídicos sobre temas de direito tributário e direito financeiro, além de coordenador, autor e coautor de diversas obras literárias, como, por exemplo, a Reforma Tributária Brasileira, de 2019, né, assunto, inclusive, que abordará hoje aí conosco, na parte afeta as questões, né, do nosso setor de energia. Doutora Tássia é graduada em Direito pela Faculdade Milton Campos, minha contemporânea, inclusive, pós-graduada em Direito Tributário pela PUC Minas e pós-graduada também em Finanças e Controladoria pela UFMG. Doutor Henrique de Castro Loureiro, é graduado em Direito pela PUC Minas, pós-graduando em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários e graduando em Ciências Contábeis pela PUC Minas. De antemão, eu agradeço a vocês pela disponibilidade, né, pela participação e pelo engajamento, né, em relação ao nosso trabalho. Passo a palavra, então, doutora Tássia, né, será a primeira a apresentar considerações sobre geração distribuída. Olá, boa tarde a todos. Vou tratar de alguns aspectos jurídicos aqui em torno da geração distribuída, fazer um apanhado histórico legislativo, né, de algumas leis que foram editadas nos últimos anos e as repercussões com os nossos posicionamentos a respeito, tá, dos impactos. A geração de distribuição, ela surgiu em meados de 2012, tornando possível, então, que os consumidores pudessem criar unidades, né, para a geração de energia elétrica. Então, em meados de 2012, surgiu essa ideia de geração distribuída, que nada mais é do que criar uma unidade geradora, de forma que seja possível que eu injete no sistema de distribuição local a energia elétrica e, no momento da necessidade, eu possa, então, me compensar dessa energia elétrica que eu ingeri na distribuidora, na rede distribuidora, e possa me aproveitar, então, desta energia. Em termos práticos, então, a geração da distribuição seria isso, e desde a sua instituição, a Resolução Normativa 482 de 2002, ela cuidou de delimitar, então, o que seria esse conceito de geração distribuída, talvez até já se antecipando das possíveis discussões que teriam no cenário jurídico, né? Então, ela delimitou que a geração distribuída seria uma hipótese de empréstimo gratuito à rede de distribuição de energia, de forma que ela deixou bem claro que não se teria nessa hipótese, então, uma operação mercantil que pudesse dar lastro à interpretação de que existiria incidência de ICMS sobre a operação de geração distribuída. Então, o ponto principal da nossa discussão ele gira realmente em torno dos aspectos de não incidência do ICMS nessas operações de geração distribuída, em todas as suas formas, né, de fontes renováveis que são utilizadas. O convênio CONFAS, em 16 de 2015, de uma forma totalmente equivocada, ele trouxe uma interpretação de que, nessas hipóteses de geração distribuída, seria possível aos estados, né, criar hipóteses de isenção para essas operações, né? Um grave equívoco, pois, como já mencionei no início, estamos diante de uma hipótese clara de não incidência de ICMS. Diante desse equívoco inicial, né, da interpretação, então, da Resolução 482 de 2012 da ANEEL, o Estado de Minas Gerais começou a legislar sobre essa matéria, né, de forma a entender o que haveria ou não a incidência do ICMS nas operações em torno da geração distribuída de energia elétrica. A primeira lei adotada pelo Estado de Minas Gerais foi a Lei 22.549, em 2017, onde ela trouxe uma hipótese de isenção
para as operações de geração de distribuição de energia elétrica solar, então somente para esta possibilidade, tá? As consequências da interpretação dessa lei implica dizer que, a partir do momento em que eu tenho legislada uma hipótese de isenção apenas para a geração de distribuição de energia elétrica, então automaticamente o Estado começou a tributar todas as outras operações, né, em torno da geração de distribuição de energia que não fosse a de energia solar. As consequências da tarifação equivale dizer que antes dessa lei, da Lei 22.549 de 2017, no momento em que eu injetava essa energia elétrica, né, na rede de distribuição, e no momento em que posterior, quando eu havia a compensação dessa energia que eu havia inserido na rede, automaticamente eu não teria a tarifação e nem a tributação. A consequência após essa lei foi que o Estado de Minas Gerais ele adotou a interpretação de que no momento onde eu injeto, né, essa energia na rede de distribuição, eu não tenho, então, a tarifação e não teria, então, a tributação. Mas após, quando for feita, no momento em que há a compensação da energia, quando eu tenho o retorno daquela energia, né, que havia sido inserida nessa rede de distribuição, eu tenho, então, uma incidência de um tributo sobre a tarifação. A consequência prática disso é que, então, nas hipóteses, passou-se a ter um saldo de ICMS a ser pago nas operações em torno da geração de distribuição. A primeira análise jurídica que nós temos que ter a respeito, né, nós já mencionamos a questão da não incidência do ICMS, mas o fato é tão grave que sequer os estados, né, de uma forma geral, têm competência outorgada pela Constituição para instituir o ICMS sobre essa operação, que claramente não se trata de hipótese de circulação de mercadorias, né? Nesse contexto legislativo inicial que nós tivemos com a Lei 22.549 de 2017, então as empresas começaram a acionar a justiça, né, como uma forma de se resguardar, então, dessas cobranças que passaram a ser feitas pelo Estado de Minas Gerais, e algumas liminares chegaram a ser concedidas nesse sentido, de que, então, o Estado de Minas Gerais tem que se abster da cobrança do ICMS, porque não estaríamos diante de uma hipótese de incidência desse tributo estadual. Ok? E toda essa discussão, ela sempre gira em torno, né, da consequência de que essa geração distribuída de energia nada mais é de que um empréstimo. Como eu mencionei, a própria resolução, né, da ANEEL, ela veio com essa disposição clara de que estamos diante de um instituto onde é um mero empréstimo gratuito, numa situação não fungível, né, onde haverá o posterior retorno de forma integral daquela energia que foi disponibilizada na rede distribuidora. Em que pese essa discussão e essas liminares que foram concedidas, o contexto atual é que a discussão está longe de acabar. Né? Agora, em 6 de janeiro de 2021, foi editada uma nova lei do Estado de Minas Gerais. Ele veio justamente com a intenção de tentar estudar, né, o benefício que já havia sido, então, concedido de isenção para a geração distribuída de energia solar. No entanto, ele acabou ampliando, né, as hipóteses de benefício fiscal para todas as outras operações em torno da geração distribuída de energia elétrica. Isso implica dizer que a Lei 23.762, de 6 de janeiro de 2021, ela trouxe a possibilidade de que o Poder Executivo, veja-se bem, é uma hipótese onde ela delegou a possibilidade de que o Poder Executivo estadual de Minas Gerais possa vir a reduzir até zero a alíquota incidente nessas operações de geração e distribuição de energia elétrica.
ela condicionou essa possibilidade de redução ainda à autorização do CONFAS e de todos os estados para que, então, tenha validade essa possibilidade deste benefício fiscal. Em que pese a norma ainda não tenha sido regulamentada, nós já podemos nos antecipar e prever várias implicações e interpretações em torno, né, do Instituto da Geração Distribuída, e uma breve exposição aqui nessa reunião. A primeira delas seria clara, assim, é intuitiva. A partir do momento em que você delega ao Poder Executivo a regulamentação, evidentemente, ainda que exista a hipótese de que essa redução seja concedida até zero, ela ainda não foi regulamentada pelo Estado de Minas Gerais. Então, é uma norma ainda sem total validade. Não se sabe quais possibilidades, né, se seria a geração de energia eólica, se seria de biomassa, quais serão as energias que poderão ser abrangidas por esse benefício fiscal, nem qual será a alíquota a ser implementada, já que a norma fala que poderá ser até zero, mas não se tem a certeza de qual será o percentual, então, adotado pelo Poder Executivo. Nós temos uma segunda implicação dessa norma recente, que seria dizer que ela é mais benéfica para o setor de energia de uma forma geral, né, para as empresas que atuam no setor de energia, pois ela não veio restringindo a possibilidade apenas à geração distribuída de energia solar. Ela veio com uma forma de abranger outras possibilidades de geração de distribuição, e não tão somente a solar. Então, nós estaríamos aí diante de uma possibilidade onde será possível a aplicação de um benefício fiscal para todas as operações em torno da geração distribuída de energia elétrica. A questão é que, a partir do momento em que ela condiciona, né, a validade da sua aplicação, então, a que um convênio seja aprovado pelo CONFAS e por todos os estados, eu tenho, então, uma norma que, mesmo que ela seja regulamentada, a princípio, ela ainda é defensável dizer que ela não poderia produzir efeitos jurídicos até que venha a ser aprovada e convalidada por todos os estados nos termos em que dispôs a lei que instituiu, que sinalizou para esse benefício, podemos assim dizer. Existe uma outra implicação em torno desse instituto e uma preocupação por parte daqueles, né, que adotaram, então, o sistema de geração distribuída solar. Essa norma, a primeira norma vigente, que disciplinou a respeito do benefício, ela veio a condicionar, então, esse benefício de isenção do ICMS até 31 de dezembro de 2022 para as operações em torno da geração distribuída de energia elétrica, né? Então, existe uma preocupação por parte daqueles que adotaram esse benefício que foi implementado pelo Estado, se, com a nova edição da lei, esse benefício continuaria a ser aplicado. E entendemos que a hipótese é a seguinte: até o final de 31 de dezembro de 2022, seria defensável dizer que a hipótese de isenção, que foi disciplinada pela Lei 22.549 de 2017, seria aplicável porque trata-se de uma norma específica e, portanto, teria prevalência sobre a norma geral, agora recentemente editada em 2021. E como uma última consequência das implicações, seria possível dizer que há um ponto de atenção, né, aos consumidores e aos contribuintes que, de uma certa forma, objetivam e esperam que esse benefício fiscal de possibilidade de redução da alíquota a zero seja implementado pelo Estado de Minas Gerais, na medida em que este benefício fiscal, assim como qualquer outro, ele pode ser revogado. Então, não existiria uma segurança jurídica nesta adoção desta operação. Isso se torna relevante, sobretudo, porque ao fazer, né, a geração, ao criar essa unidade geradora de energia, a empresa ela tem um custo, né, um custo que necessariamente ele vem a ser diluído a longo prazo,
e de forma que torna favorável a adoção dessa geração e distribuição de energia elétrica com uma forma de diminuir a tarifa da energia elétrica que recai, então, sobre essa unidade consumidora. Então, nesta hipótese, o mais recomendável diante de todas essas discussões seria realmente a interposição das ações com uma forma de resguardar que as empresas, então, essas unidades consumidoras, elas não tenham sobre elas a incidência do ICMS, justamente por não se tratar de hipótese de sua incidência, e em decorrência disso, ela não estaria aí à mercê, né, da regulamentação em todas as suas condições, que ainda não se sabe da forma que vai ser implementada pelo Estado de Minas Gerais. Luana, brevemente são essas as minhas considerações. Obrigada, muito obrigada, Tássia. Se me permite chamar assim, sem as formalidades, né? Acredito mesmo Claro. que essa questão da geração distribuída, né, e a tributação sobre ela, de fato causa, né, principalmente nos empresários, a gente sempre sente, né, esse cenário de insegurança e incertezas, né? Nosso trabalho é esse mesmo, tentar minimizar um pouco, né, esses riscos. E aí a gente vem discutindo o ICMS, conversa sobre tudo isso, e de repente vem uma reforma tributária, e de repente já não tem ICMS mais, a gente vai ter IVA, por exemplo, e realmente o cenário é muito dinâmico, né, e todos precisam, de fato, estar bem atentos. Obrigada pela contribuição. Vou passar a palavra agora, então, doutor Henrique de Castro vai abordar liquidação de excedentes, certo? Fique à vontade. Obrigado, Ana. Então, como já adiantado, né, vou estar tratando aqui um pouco sobre as controvérsias relacionadas à liquidação dos excedentes de energia elétrica no mercado de curto prazo da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE. Então, a temática proposta é atual, uma vez que as administrações fazendárias, com o objetivo de aumentar a arrecadação, vem voltando os olhos cada dia mais para o mercado de energia elétrica. Tendo em vista que o nosso tema, né, liquidação dos excedentes no mercado de curto prazo, é importante só ressaltar de forma breve que o mercado livre, né, é caracterizado por ser um ambiente dinâmico, onde os consumidores livres podem negociar o preço da energia diretamente com seus agentes geradores e comercializadores. Este mercado ainda permite que os consumidores livres transacionem junto ao mercado de curto prazo da Câmara de Comercialização, figurando-se ora como em posição credora, quando seu consumo de energia é inferior ao montante contratado, ora na posição devedora, quando o consumo de energia é superior ao montante contratado. Em decorrência justamente da possibilidade desse excedente de energia elétrica poder ser transacionado no mercado de curto prazo, surgiram então diversas controvérsias relacionadas a essa liquidação. Então, eu vou estar dividindo aqui a minha apresentação em 4 partes. Primeiramente, é importante a gente tecer alguns comentários sobre o fato gerador do imposto do ICMS, porque a correta definição, né, da materialidade do imposto será relevante para a gente poder enfrentar os demais assuntos relacionados às operações praticadas no mercado de curto prazo. Na sequência, então, a gente vou estar analisando 3 pontos, 2 deles relacionados quando o contribuinte está na posição credora do mercado de curto prazo e um deles quando a empresa, né, o contribuinte, está na posição devedora do mercado de curto prazo. Pois bem, em relação, então, à hipótese de incidência do ICMS energia, para que o imposto, né, estadual incida, é necessário que haja circulação e consumo da energia elétrica, ou seja, não é qualquer operação que envolva energia que estaria, né, atraindo a incidência do ICMS, mas apenas aquelas operações mercantis que envolvem a circulação e o consumo da energia. E em relação à pretensão fazendária em tributar as liquidações ocorridas, o Superior Tribunal de Justiça, em um caso que já é bem conhecido aí para quem atua no mercado, que envolve o Shopping Pátio Savassi, acertadamente entendeu, né, a gente pode extrair do acordo, 3 pontos importantes. Primeiro, que as operações financeiras acertadas no mercado de curto prazo não caracterizam propriamente contratos de compra e venda de mercadoria de energia,
mas sim cessões de direitos contratuais. Ou seja, isso por si só já afastaria a incidência do imposto estadual, do ICMS. Não há que se falar, então, em hipótese de incidência nesse caso. Segundo ponto que a gente extrai do acórdão, no julgamento realizado pelo STJ, é que a participação dos consumidores livres no mercado de curto prazo não os torna contribuintes ou responsáveis pelo recolhimento do ICMS referentes à circulação de energia elétrica realizada ali no âmbito da CCEE. E um terceiro e último ponto que os ministros frisaram é que admitir a incidência do ICMS sobre as liquidações é o mesmo que validar a ocorrência de bis in idem, uma vez que o imposto já incidiu sobre o preço total do contrato bilateral firmado no mercado livre. Pois bem, de forma objetiva, então, as operações realizadas no mercado de curto prazo referem-se à cessão de direitos contratuais e, portanto, que foge ali do campo de incidência do ICMS. Então, definida a materialidade, assim, a partir do momento que a gente verifica que nas operações realizadas no mercado de curto prazo não há que se falar em incidência do ICMS, a gente passa, então, a análise de três controvérsias decorrentes do entendimento fiscal, que é no sentido pela incidência do imposto. O primeiro deles, né, os consumidores livres, a gente vai estar falando primeiro de 2 pontos referentes a quem atua ali na posição credora, figura na posição credora do mercado de curto prazo. Então, os consumidores livres celebram contratos bilaterais que normalmente são de longo prazo e envolvem a aquisição de alto volume de energia. Ocorre que em tempos de crise, como o que a gente vive atualmente, ou quando há uma parada de algum determinado equipamento, o consumo da energia desses consumidores, né, acaba caindo em razão da queda de produção, o que resulta justamente nesse excedente de energia que é liquidado no âmbito da Câmara de Comercialização, no mercado de curto prazo. E esse excedente, né, que pode ser liquidado na CCE, são contabilizados e liquidados de uma forma multilateral, ou seja, não é possível a gente identificar nem a parte nem a contraparte, nem quem está, de certo modo, vendendo a energia, ou melhor dizendo, cedendo o direito de uso de energia, nem tampouco identificar essa energia cedida para onde que ela vai, quem que vai ser o consumidor final dela, quem vai estar adquirindo o direito de usufruir da energia cedida, liquidada ali no mercado de curto prazo. Pois bem, em 2007, então, houve a celebração do convênio número 15, onde os estados regulamentaram o tratamento tributário justamente dessa liquidação de excedentes de energia. De acordo com o referido convênio, o devedor, que é quem adquiriu a energia, deve emitir uma nota fiscal com destaque do ICMS. Já o credor, que é quem vendeu aquele direito de uso da energia, emitirá a nota fiscal sem o destaque do imposto estadual. E, neste cenário, então, para fins tributários, os estados entendem que todas as operações realizadas no mercado de curto prazo, são consideradas operações interestaduais. Só que essa premissa não é a mais correta, porque a gente não tem como afirmar, como a gente viu, né, as operações ocorrem de forma multilateral, a gente não tem como afirmar que se de fato essas operações ocorrem, referem-se a operações interestaduais, ou se poderiam, né, parte delas ocorrer no mercado interno, operação interna dentro dos estados. Justamente que a gente não tem como lastrear a origem e o destino da energia transacionada ali no mercado de curto prazo. Então, em decorrência desse entendimento, o Estado de Minas Gerais, desde a Instrução Normativa número 3 de 2009, posteriormente foi editada uma resolução em 2016, 4956, ele exige o estorno dos créditos de ICMS correspondentes a este montante, né, de energia cedida no mercado de curto prazo. O entendimento fiscal aqui do Estado de Minas, ele é fundamentado com base numa norma que determina que o contribuinte deverá efetuar o estorno do imposto creditado sempre que a mercadoria entrada no estabelecimento vier a ser objeto de uma operação subsequente não tributável. Ocorre que a operação praticada no mercado de curto prazo, como a gente viu, não representa uma circulação de energia, tal como um entendimento firmado ali pelo STJ, mas sim uma cessão de direitos contratuais. Isso, por si só, já é capaz de culminar, de pôr em terra aí a pretensão fiscal em exigir o estorno dos créditos do ICMS. Em 2020,
é importante destacar um julgamento feito pelo STF, onde os ministros entenderam pela desnecessidade de estorno de crédito, porque a saída em questão não era propriamente uma operação de circulação, tal como no caso aqui do mercado de curto prazo, onde há uma cessão de direitos, ou seja, não há uma circulação de mercadorias. Então, né, por se tratar de hipóteses, por não se enquadrar em hipóteses de isenção e na incidência do imposto, não haveria que se impor ali a glosa do crédito. Esse caso, né, referia-se à saída em comodato, e o STF admitiu a manutenção dos créditos do imposto, e não existe outra conclusão a não ser essa, adotar essa ratio aplicada pelos ministros, também para invalidar a glosa dos créditos de ICMS na seção de direitos de consumo de energia elétrica. Até mesmo porque, se a gente considerar válido o estorno dos créditos, a gente vai estar admitindo na operação de aquisição bilateral, na primeira operação, onde o consumidor, né, que vai figurar na posição credora no mercado de curto prazo, a incidência do ICMS sobre base de cálculo que vai além do ICMS da energia efetivamente consumida pelo contribuinte. Em contramão também é um entendimento do STF, recente, julgado ano passado também, onde os ministros definiram que somente integram a base do imposto os valores referentes àquelas operações em que haja o efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor. Então, há sólidos argumentos, né, para a gente afastar a glosa do estorno de créditos, mas fato é que o Estado de Minas Gerais ele entende de maneira manifestamente legal que os contribuintes, né, que figurarem na posição credora ali do mercado de curto prazo, eles devem fazer o estorno dos créditos proporcionais à energia elétrica liquidada no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Então, caso se entenda pela validade deste estorno, mesmo assim, é importante mencionar que a técnica adotada pelo Estado ela é controvertida e traz uma manifesta insegurança jurídica aos agentes consumidores ali do mercado livre de energia. Uma vez que os comandos normativos adotados aqui pelo Estado de Minas Gerais, que regulamentam a matéria, que regulamentam o estorno desses créditos, eles não trazem de forma clara a metodologia a ser adotada pelas empresas. Em um primeiro momento, através de uma consulta de contribuinte que envolvia uma empresa siderúrgica, o Estado entendeu que o percentual de estorno deveria ser calculado da seguinte forma: através da divisão entre o montante de energia liquidado na Câmara de Comercialização com o total de vendas realizadas no mês por aquela empresa, o que representaria, então, um volume integral do valor do faturamento da empresa, e essa metodologia acaba deixando o fator de estorno muito baixo. Até mesmo em razão disso, acredito eu que por isso que as empresas acabaram não questionando a ilegalidade de se aplicar o estorno pretendido pelo Estado na Instrução Normativa número 3. Ocorre que, com a resolução de 2016, o estorno dos créditos passou a ser calculado através de um balanço energético, hipótese em que se compara o montante total de energia que é tributada com a energia cedida no mercado de curto prazo, elevando-se, então, o fator do estorno anteriormente realizado pela IN número 3. Sobre esse tema, as discussões ainda as atuações estão crescendo a cada dia e elas estão começando a chegar no Conselho de Contribuintes. Não identifiquei nenhum caso ainda no Poder Judiciário. No Conselho de Contribuintes aqui de Minas, existem apenas 3 acordos. Em 2 dessas oportunidades, os conselheiros apenas afirmaram que o percentual de estorno aplicado pelo fisco estaria em conformidade com a resolução, sem explicar a metodologia e o cálculo realizado. Em uma outra situação, os conselheiros reconheceram que a legislação não estabeleceu uma regra para o procedimento e reputou como válido aplicar o fator de estorno sobre os créditos de entrada de energia elétrica, tal como pretendido pelo Estado ali na resolução de 2016. Só que o que acontece? Se a gente analisar essa resolução de 2016 em sua literalidade, a gente, no período de apuração do estorno, não há que se falar em entrada de energia elétrica. Por quê?
não é possível que a empresa figure ao mesmo tempo, no mesmo período, na posição credora e devedora. Se ela tem excedente para figurar na posição credora, para liquidar na câmara de energia, não há que se falar em aquisição de energia. Ela não vai ser devedora no mercado de curto prazo. Então, se a gente analisar a literalidade do dispositivo dessa resolução, que determina ali o balanço energético pretendido pelo Estado, fato é que o cálculo do estorno vai ser zero, porque a gente vai estar aplicando uma base sobre zero, a aquisição de total de zero no mercado de curto prazo. Só que o Estado ele não vem interpretando o dispositivo em sua redação literal, em sua literalidade. Então, ele vem exigindo um imposto comparando-se, né, fazendo uma proporção ali da energia liquidada com o total de energia consumida ou adquirida pela empresa. Então, só que o que acontece? Ao contrário desse entendimento, que é o mais atual e que atualmente prevalece ali, tanto na esfera fiscal, existem inúmeras autuações recentes exigindo esse estorno de energia, e o caso já está chegando ali no Conselho, os conselheiros estão validando a sistemática adotada pelo fisco, sob a ótica da não cumulatividade do ICMS, não há razão para que o Estado, né, adote uma metodologia de estorno de crédito específica para a energia, tal como pretendida ali na resolução de 2016. Isso por quê? A regra geral é, sempre que a saída do produto resultante do processo industrial do contribuinte não for tributada ou for isenta, caberá ao contribuinte proceder com o estorno do crédito relacionado às aquisições da matéria-prima utilizada na confecção do referido produto. Ou seja, considerando que a energia elétrica é utilizada como insumo para todo o processo produtivo, e não apenas para a produção de energia, a metodologia mais adequada sob o enfoque constitucional da não cumulatividade seria justamente calcular o fator de estorno, tal como o exemplo da siderúrgica, como era realizada a partir da instrução normativa número 3. Não que eu entenda que essa sistemática também seria a correta, porque, para mim, não há que se falar em estorno. De todo modo, se entender como válido o estorno, o mais correto seria dividir, então, a parcela de energia cedida com o total de vendas realizadas no mesmo mês, e não apenas comparando-se energia cedida com energia adquirida e consumida. Então, o fato é, o estorno de créditos, independentemente da metodologia adotada, é manifestamente ilegal. De todo modo, na hipótese de se entender, né, que o estorno dos créditos é válido, o cálculo do fator de estorno deve levar em consideração o total das saídas tributadas, o que seria mais benéfico aos contribuintes do que quando comparado com o balanço energético introduzido ali na resolução de 2016, que é atualmente adotado pelo Estado de Minas Gerais. Agora, para finalizar, sobre o ponto de vista de quem figura na posição devedora no mercado de curto prazo, ou seja, aquela pessoa jurídica que vai estar adquirindo direito de uso de energia no mercado de curto prazo, né, quando o seu montante de energia contratado no Mercado Livre é inferior ao seu consumo contabilizado pela Câmara de Comercialização, é comum que os estados exijam o recolhimento do ICMS, que o recolhimento do ICMS recaia sobre o consumidor da energia adquirida no mercado de curto prazo. Como a gente viu lá no convênio firmado entre os estados no CONFAS, o adquirente do direito de uso da energia deve emitir nota fiscal com o recolhimento do ICMS. E o Estado de Minas Gerais não diverge desse entendimento. Nas operações interestaduais, ele atribui a responsabilidade por substituição tributária para os estabelecimentos geradores, distribuidores ou comercializadores, e na hipótese em que a energia elétrica adquirida sem a retenção do imposto em operações interestaduais, o Estado ele atrai a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS justamente ao consumidor dessa energia, como é o caso justamente das operações realizadas no mercado de curto prazo da Câmara de Comercialização. Só que, ao contrário desse entendimento adotado pelo Estado de Minas, e a administração pública, né, ela, de forma manifestamente ilegal, ela exige que o contribuinte, né, consumidor final, recolha o ICMS. Isso por quê?
Como a gente viu, as operações realizadas no mercado de curto prazo não constituem fato gerador do ICMS, então a gente não tem que falar em incidência do imposto. É o primeiro ponto para se afastar a responsabilidade pelo recolhimento. Um segundo ponto, se a energia comercializada já foi objeto do imposto em operação anterior, ou seja, tal como o entendimento do STJ, haveria então a ocorrência do bis in idem. E mesmo que se admita que as operações de aquisição de energia elétrica no mercado de curto prazo representem a aquisição de energia, a fiscalização ainda assim adota uma premissa incorreta. Por quê? A fiscalização considera como que todas as operações realizadas no mercado de curto prazo constituem operações interestaduais. Como a gente viu, por se tratar de operações multilaterais, não há como a gente lastrear a origem e o destino, ou seja, a gente não pode falar que todas as operações realizadas no mercado de curto prazo ocorreriam na forma interestadual. Poderia existir parte ou até mesmo toda a energia adquirida, o direito de uso de energia adquirido ali no mercado de curto prazo, advir de uma operação interna ou até mesmo de oriundas de fontes de geração de energia renovável. Essas hipóteses configuram isenção de imposto, então não necessariamente há que se falar em isenção. As premissas adotadas pelo Estado de Minas Gerais e que também é adotado por outros estados, ela é incorreta e invalida a exigência ali do ICMS sobre essas operações. De forma breve, o assunto é muito denso, seriam esses os comentários, as principais controvérsias sobre o assunto. Agradeço a atenção aí de todo mundo. Obrigado, Luana. Obrigada, doutor Henrique. Apesar do curto tempo, eu acho que foi uma exposição muito clara sobre o tema, e toda a controvérsia aí que existe no âmbito da CCE, que conhecida aí como mercado de sobras também, acredito que cada vez mais, as pessoas vão tomar conhecimento, com a gradual abertura do mercado livre, esse tema vai ter uma relevância cada vez maior. Hoje, mais voltado às grandes empresas, que tem uma demanda muito alta aí de consumo, enfim. E essa questão da controvérsia em relação à metodologia, dos excedentes, é de fato muito preocupante, em termos de negócio. Bom, mas é com isso que a gente convive em todo momento no direito tributário, Apesar de eu não atuar na área, a gente consegue compreender todas as dificuldades. Obrigada pela exposição, doutor Henrique. E eu passo a palavra agora, então, para o doutor Paulo Honório, que vai trazer as considerações sobre a reforma tributária. Fica à vontade, doutor Paulo. Obrigado, Luana. Eu até preparei poucos slides aqui, mais para a parte introdutória, para falar um pouquinho sobre a reforma. Mas, antes de mais nada, eu queria agradecê-la pelo convite, agradecer aqui meus colegas de escritório também pelas excelentes explicações, muito claras, muito didáticas, sobre assuntos densos. Eu costumo falar que a tributação da energia elétrica ela tem um agravante, que é a regulação da energia elétrica. Então, não adianta só saber de direito tributário, tem que entender como que o direito tributário se posiciona em face dessas regulações, muitas vezes pedidas ali pela ANEEL, que produzem efeitos tributários quase que diretos. Então, se havia dúvida em alguém sobre a necessidade de uma reforma tributária, eu acho que depois dessas duas exposições, essa dúvida está absolutamente sanada. Quer dizer, reformar o nosso sistema tributário é um imperativo para solucionar esses desafios que o Henrique e a Tássia apresentaram aí muito bem. Então, projetando aqui brevemente, não vou cansá-lo com muitos slides, porque realmente, sem apresentar esses slides aqui, acho que ficaria, de certa forma, um pouco mais confuso. Tá? Mas vamos lá. Basicamente, o que eu queria começar introduzindo a vocês é que, quando a gente fala de reforma tributária, a gente está falando de um fenômeno que não é brasileiro, a gente está falando de um fenômeno global. Tá? Então, a partir ali de 2017, há uma série de movimentos mundo afora para reformar as suas legislações tributárias, sobretudo relacionadas ao tributo, aos tributos incidentes sobre a renda, e para a harmonização dessas legislações internas, as melhores práticas internacionais, depois do que a gente ficou conhecendo como plano BEPS, o Base Erosion and Profit Shifting. Tá?
Então, como decorrência, né, desse processo reformador, né, tem como grande marco ali a reforma tributária dos Estados Unidos, né, a reforma Trump de 2017, a gente tem um cenário, né, de uma substancial redução das alíquotas, né, da tributação da renda, né, do imposto de renda, que de padrões, né, em torno de 30%, né, mundo afora, né, ou pelo menos no mundo desenvolvido, foi reduzido, né, para algo como 20% ou 25%, né, em países aí, inclusive praticando alíquotas bem menores, né? E isso faz com que o Brasil, segundo a própria OCDE, tenha virado uma espécie de patinho feio da tributação da renda no mundo, né? Hoje a gente tem a quinta maior alíquota nominal de imposto de renda do mundo, né? E, obviamente, o Brasil quer entrar na OCDE, existe uma pressão muito grande, né, para que ele observe, né, esse sistema tributário dele que discrepa agora do resto do mundo, né, do resto do mundo desenvolvido e mesmo dos países em desenvolvimento, né, exatamente para que possa, né, atrair investimentos, né, competir nesse mercado. Tá? Então é aí que entra nesse contexto nosso da reforma tributária. Né? Basicamente, a gente começou, né, a debater esse assunto mais intensamente em 2019, o assunto obviamente existe desde, né, de edição da Constituição de 1988, mas a partir de 2019 o assunto veio com força, né, exatamente com a PEC 5, a PEC 110. Tá? Depois, obviamente, esfriou, pandemia, né, mas basicamente o que temos hoje no Congresso é esse aí que está projetado. Houve uma mudança política relevante, né, com a eleição dos presidentes do Senado. Né, isso fez com que ambos, né, os presidentes, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, chegaram a anunciar, né, que até outubro a reforma tributária será votada no Congresso Nacional, né, seja lá ela qual for. Né. O fato é que, inclusive, após, né, esse movimento político, havia uma preponderância maior, né, vamos dizer, uma maior atenção, né, pela PEC 45, que acabou, inclusive, sendo deslocada para a PEC 110. Tá? A diferença é que a PEC 45 está ali na Câmara, né, o projeto do Bernardo Api, desenvolvido pelo CECIF, e a PEC 110 está ali no Senado, né, inspirada no projeto do deputado Luiz Carlos Rauli, né, antigo, já mais maduro, né, e que encontra menos resistência, sobretudo porque admite alguns tipos de benefício fiscal, né, inclusive para o agronegócio. E a gente tem ali, né, o projeto do governo, que, na verdade, extingue PIS e COFINS e cria uma nova contribuição sobre receita, que é a contribuição sobre bens e serviços, né, o PL 3887, né, que tem profundo impacto, né, também do setor, especialmente esse projeto, eu acho que é mais relevante até do que os outros para o setor de energia elétrica. Né. Importante dizer o seguinte, olha, a carga tributária hoje do setor de energia elétrica, de modo geral, do setor elétrico de modo geral, é de 47,3%. Tá? E essa carga ela já foi alta em 30%. E ela aumentou substancialmente de 30% para 47,3% em razão, sobretudo, da instituição do PIS/COFINS não cumulativos, tá? Em 2002 e 2003, né, que levaram a uma majoração nominal de alíquotas, né, de 3,65% para 9,25%. O que esse projeto da CBS quer fazer é extinguir com o regime cumulativo, tá? Que hoje desfruta, né, dessa alíquota de 3,65%, para, então, ter como regra geral um regime não cumulativo mais amplo, admitindo-se, né, um maior espectro, né, de créditos, mas numa alíquota de 12%. Tá? Então, isso por si só já vai gerar um impacto grande, né, para aquelas empresas do setor elétrico, né, transmissoras, eventuais geradoras, né, que estão ali, né, situadas no lucro presumido, né, recolhendo o PIS e COFINS no regime cumulativo a 3,65. Tá? De um modo geral, o que a gente pode dizer bem resumidamente, né, das PEC 110 e 45 é que elas tentam unificar a tributação do consumo no Brasil, tá? Extinguindo, né, ICMS, ISS, PIS e COFINS, né, e criando em seu lugar uma espécie de IVA, né, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que teria, né, vamos dizer assim, por principais premissas, ter uma uniformização nacional. O Brasil é um dos únicos países do mundo, né, em que o imposto dessa natureza, como o ICMS, fica na mão de estados, né, de forma que a gente tem 27 IVAs no país hoje, né, e mal feitos. Né. Então, a ideia é uniformizar o tratamento disso em território nacional, de forma a que se tenha, inclusive,
a revogação de todos os incentivos fiscais vigentes, essa seria a regra, tá? Todos os benefícios e incentivos revogados, né? E com a definição de uma alíquota única por bem, por serviço, por tipo, né, vamos dizer assim, de utilidade que será gravada, né, por esse tributo, por esse IVA, que não incide só sobre bens e serviços, apesar do seu nome, e incide também sobre locação, sobre cessão de direitos, né, sobre uma série de materialidades, né, que não estão relacionadas diretamente com aquelas competências atualmente nas mãos dos estados, né. Então, espera-se, né, com isso, que haja um aumento de carga tributária, né, sobretudo para aqueles setores que têm, de certa forma, né, algum tipo de incentivo fiscal. Outra característica importante, né, desses dois projetos é que eles deslocam a preponderância, né, do recolhimento do imposto para o destino. Hoje, a boa parte do CMS, por exemplo, fica na origem, né? Então, na verdade, o que há é uma adequação nacional daquilo que já vigora para o setor de energia elétrica, né? Exatamente em razão da imunidade que foi mencionada pelo Henrique, né? Com deslocamento, na verdade, uma imunidade fajuta, essa imunidade, né? Ela, na verdade, não imuniza nada, ela só desloca, né, a competência para arrecadação do imposto, né, sobre operações com energia elétrica da origem para o destino, né, no que determina a Lei Candir, sendo uma incidência devida na entrada, né. Os estados também prontamente se uniram, né, por meio do Concefaz para fazer o seu projeto, tá, de reforma tributária, e pela primeira vez desde a década de 60 esse projeto obteve aí, vamos dizer, uma aprovação unânime, né, dos governadores. A diferença dele, principal, para os projetos da PEC 110 da 45, é que nesse tributo que engloba a tributação estadual e municipal sobre o consumo, mas também a tributação federal, na proposta dos estados, eles excluíram a União. Então, a União não faz parte do comitê gestor, né? Obviamente, eles sabem que a União vai ter que fazer parte do comitê gestor, mas a excluíram como uma forma de barganhar, né, ou de vender a entrada, né, em troca de outros acordos, né, políticos, né, relacionados aí à reforma do Pacto Federativo, né, e outras questões adicionais, né. Então, basicamente, esse cenário que nós temos hoje, né, houve uma intensificação do debate em razão da eleição dos nossos presidentes, e a gente tem, desde 2019, né, um grupo de trabalho criado no Ministério da Economia exatamente para conduzir esse processo reformador do ponto de vista do governo federal, que está sob a liderança da Vanessa Canado, né, uma tributarista competente, e que tem, né, vamos dizer, essas 3 fases aí como as principais, né, da reforma tributária que o governo federal anunciou que faria, que é a CBS, já apresentada, né, como mencionei, né, uma espécie de imposto seletivo, né, que substituiria o IPI, tá, e que teria, na verdade, a função de desestimular o consumo de determinados bens e serviços específicos, né, como esses que estão descritos ali no slide, e, numa terceira fase, entrar forte, né, na questão da tributação da renda, que eu já mencionei no início, com a redução da tributação da renda das empresas, mas em contrapartida da tributação de dividendos e também a desoneração da folha em troca da polêmica nova CPMF, né, ou Digital Tax, o que queiram chamar, ok? Basicamente, são essas considerações gerais, né, sobre reforma tributária. E aqui agora eu queria só fazer breves apontamentos, Luana, se ainda me der tempo, sobre aspectos polêmicos, né, que isso deve causar para o setor de energia elétrica, né? Eu vou meramente pontuar aqui, se der tempo a gente debate, tá bom? Então, aproveitando, né, o gancho das manifestações do Henrique e da Tássia, com relação, por exemplo, a esse aspecto da liquidação de excedentes, né? O cenário que a gente tem hoje é, como o Henrique demonstrou, né, de uma operação de cessão de direitos de consumo de energia elétrica. Ninguém tem energia elétrica para vender, tá? Ninguém estoca energia elétrica para vender, né? Então, a energia elétrica está lá, né, na rede do Sistema Interligado Nacional. O que você comercializa na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica são direitos de consumo. O ICMS não pode incidir sobre isso, né, porque ele tem a sua materialidade restrita à circulação de mercadorias. Mas o IBS, seja na PEC 45 ou na PEC 110, pode, tá, porque ele expressamente incide sobre cessão de direitos. Tá? Então, chama atenção para esse aspecto. Outro aspecto importante com relação à geração distribuída, né? A Tássia mencionou bem que existe hoje uma não incidência que o CONFAS interpreta como isenção e que os estados tentam mitigar por meio agora, em Minas Gerais, né, de uma espécie de redução de alíquota. Muito bem. Como é que seria isso no IBS? Né? Ora, no IBS, a meu ver,
também deve se aplicar a não incidência. Tá? Porque se o IBS tem, né, um espectro de incidência muito maior do que o ICMS, ele ainda, pelo menos no que há nos projetos, não pode incidir sobre empréstimos. Né? Seriam operações, obviamente, não alcançadas, né, sobre a materialidade do imposto que incide sobre a alienação, né, de bens ou a prestação de determinado serviço. Okay? Outro aspecto interessante é pensar o seguinte, olha, por que o ICMS se incide sobre mercadoria, e mercadoria é coisa móvel corpórea, né? Por que ele pode incidir sobre energia elétrica? Porque, obviamente, a Constituição assim o previu de forma expressa no capítulo do sistema tributário. Tá? Então, foi uma ficção jurídica. A energia elétrica é um intangível. Né? Mas o IBS pode incidir também sobre intangíveis. Então, não há problema sobre a sua incidência sobre energia elétrica. Outro aspecto em relação à geração distribuída, né, que a Tássia mencionou muito bem, é o seguinte. Hoje, equivocadamente, né, a Lei 13.169 de 2015 trata a receita, né, ou a suposta receita oferida pelas distribuidoras, né, com fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras como uma operação tributável, mas com alíquota zero de PIS e COFINS. Tá? A meu ver, não há receita, né, exatamente porque a natureza jurídica dessa operação é de empréstimo. Né, quem empresta não ofere receita e quem devolve também não. Né, então, a lógica aqui é que não há operações sujeitas à incidência de PIS e COFINS, mas o projeto de lei da CBS revoga essa suposta isenção, né, ou esse benefício de alíquota zero, né, que vigora hoje para a geração distribuída. Então, exatamente por isso, a gente tem associações aí, como a Abra-PCH e várias outras, dizendo que esse projeto da CBS tem o potencial de quadruplicar a carga tributária das energias renováveis no Brasil. Então, aqui há um ponto de especial atenção e que deve levar a judicializações. Né? Outro ponto de muita preocupação com relação a, sobretudo a PEC 110, que hoje é a bola da vez, né, no Congresso Nacional, é o fato da PEC 110 ao lado do IBS, assim como também a PEC 45, mas a PEC 110 tem uma característica específica sobre isso, ela cria um imposto seletivo e inclui expressamente entre os bens sujeitos a esse imposto seletivo a energia elétrica, assim como outros combustíveis, enfim, uma série de itens, né, vamos dizer assim, da pauta de consumo que são considerados estratégicos. Né? Dessa forma, o imposto seria uma forma de regular esse tipo de operação também. Né? Qual que é o problema? O problema é que todos os bens que estão sujeitos a esse imposto seletivo também estão sujeitos ao IBS. Significa que haverá uma dupla oneração da energia elétrica. Tá? E a única garantia que a gente tem contra um abuso ainda maior, né, em relação à tributação desse tipo de insumo, que é absolutamente essencial, né, como esperamos que o Supremo reconheça agora, no julgamento que está em curso sobre o ICMS, né, as alíquotas majoradas sobre a energia elétrica, né, é o fato de que a PEC 110 diz que a alíquota do imposto seletivo só não pode superar a do IBS. Só que espera-se que a do IBS seja no mínimo 25%. Significa que haveria, então, no mínimo, né, a possibilidade de um imposto seletivo, né, que, somado ao IBS, gerasse uma carga de 50% só sobre o consumo. Tá? Então, isso causa grande preocupação, né, é preciso que haja aqui, né, uma reflexão sobre isso. Né? Outro aspecto relevante, eu diria, né, sobre essas operações no mercado de curto prazo, né, da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que o Henrique mencionou, né, é que hoje existe um regime especial de tributação para PIS e COFINS, né, que permite que os resultados positivos, né, oferidos na CCE por agentes de geração e de comercialização, seja, ainda que esses agentes estejam, né, no lucro real e, portanto, sejam tributados a 9,25, né, que esses resultados positivos sejam tributados como se fosse no regime cumulativo, né, a 3,65. Tá? Isso também será extinto pela CBS, ou seja, haverá novamente uma majoração de carga tributária, né, em decorrência da extinção, né, desse benefício, né, porque o aumento de alíquota será brutal, né, de 3,65% para 12%. Tá? Há uma série de outros aspectos, né, que a gente poderia entrar, a extinção do REID, né, o fato disso, provavelmente, com o aumento de carga tributária, aumentar ainda mais, né, na inadimplência do setor, a questão das perdas não técnicas, né, que hoje a gente tem uma determinação específica, né, da Lei 10.833 para o estorno, né, dessas perdas em termos de créditos de PIS e COFINS, que não encontra correspondência, né, na legislação da CBS. Né, e uma série de reflexões que eu deixo aqui em conclusão, Luana, para os consumidores de energia elétrica. Né. Primeiro, que agora mesmo, né, antes de entrar nessa live, eu estava em conversa com um cliente que novamente foi autuado, né, sobre
a questão dos créditos CMS sobre energia elétrica que teriam sido empregados, segundo o Estado de Minas Gerais, fora, né, de processos industriais, né, que são apenas, né, segundo a Lei Candir, aqueles que geram crédito de ICMS sobre energia elétrica, né. Essa discussão acaba, tá, com o IBS. Então, a gente tem um espectro creditório maior, né, e não há mais, né, com o IBS que se perquia aí o que é processo industrial, o que não é, produzir laudo para saber qual que é o meu percentual de crédito sobre energia elétrica, né. Também encerra a discussão que o Supremo, na verdade, tinha pacificado para o ICMS ano passado, né, com relação à questão, né, das operações interestaduais não serem tributadas por aquela imunidade fajuta que eu mencionei, só quando, né, no estado de destino houver a industrialização ou a comercialização da própria energia elétrica. Tá? Então, aquela controvérsia também desaparece. Né? E, por fim, não poderia deixar de falar de TUST, né? Qual que é, então, a mensagem final com relação a TUST? O problema continuará, meus caros. Né? Teremos também a discussão sobre CBS sobre TUST, IBS sobre TUST. Né? Então, essa discussão, não se engane, prosseguirá ainda, mesmo pós-reforma tributária. Luana, obrigado aí pela oportunidade, né? E deixo um abraço aí ao Henrique e à Tássia também. Obrigada. Achei que a gente ia sair feliz dessa conversa, acho que não, né? Agradeço muito a apresentação, doutor Paulo, muito, né, embora breve, muito abrangente, né? Como a gente viu, são pontos extremamente importantes, controversos, e pelo visto, né, o direito tributário vai continuar aí em voga, em destaque por muitos e muitos anos, né? Por muito tempo. Agradeço imensamente. Eu queria saber de vocês, pelo prazo, pelo horário, se vocês poderiam responder. A gente tem uma pergunta no chat, não sei se alguém da turma gostaria de fazer algum questionamento, mas eu deixo a critério de vocês pelo tempo, a gente entende perfeitamente. Em relação ao PADIS, né, Luana, que está aqui na pergunta, né, do Daniel, isso. Em relação à reforma tributária, o que a gente pode citar é o seguinte: a CBS extingue esse benefício também. Né? Então, junto com o REI e vários outros, né? Então, é um dos elementos de preocupação, né? Porque a gente sabe que quanto que isso junto com o REI, né, é relevante para o setor de infraestrutura. Tá? Sim. Tá ótimo, obrigada. Alguém tem alguma pergunta a ser feita? Então, aproveitar a abertura do painel para a gente falar um pouquinho. Podem ficar à vontade. Também que pelo andar aí da hora, né, a gente pode ficar por aqui. Eu deixei os meus contatos também aqui no chat, se alguém tiver alguma dúvida, posteriormente pode me enviar e eu vou encaminhar para os palestrantes. Né? Mais uma vez, eu agradeço assim, imensamente, né, a generosidade de todos vocês de estar aqui conosco, né, nesse trabalho nosso que é voluntário em prol do conhecimento. Né? E queria deixar também o convite, né, a sempre participarem da nossa comissão, ainda que como membros colaborativos, né, estarem junto conosco, enriquecer o debate, e também aos outros participantes que, né, estiveram aqui presentes, que sintam-se à vontade também para contribuir com a nossa comissão e fazer parte aí do nosso trabalho. Também agradeço muito a todos. Se alguém quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade. Em nome de todos, Luana, queria agradecer o convite, né, dizer que acho que para nós, né, foi uma satisfação poder conhecê-la, né, conhecer o Rogério, que está aí na tela agora, Rogério, muito prazer. Né, e o assunto é apaixonante, né, a gente gosta muito, né, desse tema, e sempre que precisarem, né, de uma colaboração para debater os aspectos tributários e tributação da energia elétrica, estaremos por aqui. Tá bem? Obrigada. Rogério. Obrigado, Luana. Luana, só mais uma vez parabenizar pela condução dos trabalhos, agradecer mais uma vez aí, doutora Tássia, doutor Henrique, doutor Paulo. Leva um abraço meu, por favor, doutor Marcelo Sassur, e digo que nós estamos aqui abertos também para que ele venha participar conosco na área do direito penal, que é o que ele gosta, e agradecer a presença de todos em nome da OAB Contagem e reforçar o convite da doutora Luana. Venham participar dessa comissão que tem agregado tanto valor, tem trazido tantas boas informações
é um nicho do direito que, como disse, nós vamos certamente, né, quem milita na área tributária, na área de energia, vai ter muito trabalho de agora para frente, né? Certamente vai ser um nicho muito promissor. Então, é isso que nós fazemos aqui, trazer conhecimento, agregar e fortalecer esses vínculos. Obrigado mais uma vez a todos, parabéns, viu, Luana? Obrigada, Rogério. Obrigada a todos, gente. Encerrado, então, a sessão. Um abraço, pessoal. Boa Um noite. abraço, obrigado. Parabéns. Tchau.